Capítulo 23. As últimas palavras de Davi. Foram estas as últimas palavras de Davi. Oráculo de David ben Ishai, Davi, filho de Jessé. Diz o homem que foi exaltado, o ungido do Deus de Jacó, o amado salmista de Israel. O Espírito de Javé falou por meu intermédio. Sua palavra esteve em minha língua. O Deus de Jacó comunicou sua vontade. A rocha de Israel me revelou. Quem governa o povo com justiça, quem governa as gentes sob o temor de Deus, é como a luz da alvorada ao nascer do sol, no amanhecer sem nuvens. É como os primeiros raios de sol depois da chuva, que faz crescer as plantas da terra. Sim, a minha dinastia está em perfeita harmonia com Deus. Ele estabelece uma aliança eterna comigo, firmada e garantida em todos os ângulos. Sem dúvida, me conduzirá ao sucesso em tudo e me proporcionará todos os desejos do meu coração. No entanto, os perversos serão cortados e lançados fora como espinhos, que não são reunidos com as mãos. Quem os deseja tocar faz uso de alguma ferramenta de ferro, ou o cabo de madeira da lança. Os espinhos serão todos completamente queimados, onde quer que estejam. Os valentes de Davi. Estes, pois, são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Josebe-Basebete, o Taquemonita. Este foi o líder do conhecido grupo Os Três. E, armado apenas de sua lança, enfrentou 800 inimigos e os matou numa batalha. Depois dele, Elazar ben Dodo. Eleazar, filho de Dodô, neto de Ahohi, Aoi, um dos 3 guerreiros que estavam com Davi quando desafiaram os filisteus, que haviam se juntado para a guerra enquanto o povo de Israel se retirava. Ele manteve-se firme e lutou bravamente contra os filisteus até que sua mão adormeceu e ficou grudada à espada. Naquele dia, Javé operou portentosa vitória, e o exército retornou para onde Eleazar estava, mas somente para se apoderar dos despojos de guerra. Depois dele, Samá, filho de Agé de Arar. Os filisteus reuniram-se em Lei, onde havia um terreno todo plantado com lentilhas, e as tropas israelenses fugiram dos filisteus. Contudo, Samá ficou no meio daquela plantação, defendeu-a e massacrou os filisteus, e Javé concedeu-lhe uma grande vitória. Quando estava chegando o tempo da colheita, 3 chefes do conhecido batalhão, os 30, desceram até a caverna de Adulão, onde Davi estava refugiado, enquanto um bando de filisteus acampava no chamado Vale de Refaim, dos Gigantes. Nessa época, Davi se encontrava em seu refúgio forte, e um grupo de filisteus estava na cidade de Belém, e Davi expressou assim seu grande desejo. Quem me dera beber um pouco d'água que brota da cisterna que está junto à porta de Belém. Então, aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram água do poço que fica próximo à porta da cidade de Belém e levaram-na a Davi. Entretanto, ele preferiu não bebê-la, mas derramou-a como libação, uma oferta diante de Javé, e declarou: que me livre Javé de beber desta água. Seria como beber o sangue dos amigos que arriscaram a vida para trazê-la a mim. E por esse motivo, Davi recusou-se a beber daquela água. Foram esses, portanto, os feitos dos 3 guerreiros conhecidos como os Três. Abisai, irmão de Joabe e filho de Zeruia, era o chefe do batalhão dos 30. Certa ocasião, com sua lança matou 300 soldados, tornando-se tão famoso quanto os 3. Ele foi mais notável que todo o batalhão dos 30 e tornou-se o chefe do grupo, mas nunca chegou a ser tão famoso quanto os 3. Benaia, filho de Joiada, era um valoroso soldado, que realizou grandes feitos de coragem e lealdade. Matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe, e, no tempo da neve, desceu numa caverna e matou um leão. Matou também um egípcio, homem alto e forte. Ele tinha uma lança na mão
Mas Benaia o atacou com um cajado, arrancou-lhe a lança das mãos e o liquidou com sua própria arma. Essas, pois, foram as grandes realizações de Benaia, filho de Joiada, que também foi considerado entre os famosos como os 3 principais guerreiros de Davi. Recebeu mais honras e homenagens do que qualquer dos soldados do grupo dos 30, contudo, jamais igualou-se aos 3. Mas Davi lhe confiou o comando da sua guarda pessoal. Entre os 30 eram contados Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô de Belém, Samá e Elica de Arode, Heles de Pelete, Ira, filho de Iques de Tecoa, Abiezer de Anatote, Mebunai de Russate, Zalmon de Aoi, Maarai de Netofate, Elebe, filho de Baaná de Netofate, Itai, filho de Ribai de Gibeá de Benjamim, Benaia de Piratom, Hidai dos ribeiros de Gaás, Avi Alvon, o Arvatita, Asmavete de Baurim, Eliaba de Saalbon, os filhos de Jazem, Jonatas, filho de Chama, o Ararita, Elifelete, filho de Aasbai, de Maaca, Eliã, filho de Aitofel, o Gilonita, Esrai, de Carmelo, Paarai, de Arabe, Igal, filho de Natã, de Zobá, o filho de Agade, Zeleque, de Amon, Naarai, de Beerote, o escudeiro de Ioav ben Zeruiá, Joabe, filho de Zeruia, Ira e Garebe, de Jatir, e o hitita Urias. Houve, portanto, 37 guerreiros famosos ao todo.